Matemática. Bem-vindos para mais uma aula de quê? Filosofia! Estou aqui o professor Hélio, junto com o professor Vitor, para interagir com vocês e os professores presenciais. E agora nós vamos ver um pouquinho, gente, na história da filosofia. A gente sempre vê alguns aspectos, alguma contribuição. Nós saímos da Idade Média e agora nós vamos inserir um pouco da filosofia árabe, porque ela deixou, de certa maneira, contribuições importantes para a humanidade, inclusive lá no início, no período da Idade Média. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. A filosofia árabe. Olha só, que eu até falei para o professor Vitor, ó. Peguei aqui na internet e traduzi, certo? E fiz uma tradução para vocês desse nomezinho aqui, ó. Vamos lá. Para vocês verem, eu colocou, está em árabe, Deixa eu acionar aqui a caneta, ó. O significado disso. O significado aqui, ó. Essa aqui, ó, a filosofia árabe, certo? Aí aqui, ó, em árabe, eu peguei lá por conta própria e fiz essa tradução. A herança, nós vamos ver nessa aula, gente. A herança grega no ocidente cristão. E também a contribuição árabe. Agora os pensadores, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena e Averroes. 4, olha só. 4 pensadores. Vamos ver uma breve explanação sobre o que eles fizeram no âmbito da filosofia para a humanidade em si, ok? Vamos lá. A herança grega do ocidente cristão. Gente, olha só o contexto lá que nós vamos ver. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, veio a implantação do modo de produção feudal. A cultura greco-romana quase desapareceu nesse período. A herança cultural grega foi preservada nos mosteiros, olha só, então tá aí, pelos monges, únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler. Então, vocês percebem que o período muitos consideram uma das situações do período da Idade Média como Idade das Trevas, eles colocam assim, pelos alguns fatos, a questão do conhecimento. Claro que naquele período o conhecimento não era tão fácil quanto hoje. Dá um clique no celular, aparece as informações, muitas, até. Mas naquele período não, eu até falei numa aula anterior que no período de Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para conseguir um conhecimento, eles duravam mais ou menos 3 anos, uma média, Só para vocês verem. Então hoje não, as informações elas vêm muito rápidas para nós, até mais fáceis. Às vezes a gente nem quer, porque é muito fácil. Mas é nessa perspectiva, tá? Então os monges, porque eram poucas pessoas à época que tinham conhecimento, os letrados, etc., eles conseguiram preservar, guardar livros, o conhecimento na astronomia, na química, na física, etc. Conseguiram ainda preservar alguns livros carregados que até chegarmos nós hoje, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando ali. Com isso, na Idade Média, reis, militares, nobres e vassalos eram o quê? Em sua grande maioria, analfabetos. Eles pagavam, inclusive, as pessoas para estarem ali do lado, nessa perspectiva de transição. Enquanto o cristianismo se espalhava pela Europa, se firmava, abolindo os últimos bastiões do paganismo, ou seja, eles lutaram contra o paganismo. Outra cultura florescia em terras do Oriente Médio e lá do Mediterrâneo, e da qual viria o quê? O renascimento, olha aí, ó, da filosofia no Ocidente, a cultura muçulmana, gente. Então ela veio, adentrou no mundo nesse meio. À medida que as obras de Platão, e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. Então, os latinos ainda tinham essa influência no meio.
como o saber subordinava-se a critérios religiosos, diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Nós falamos na aula anterior, veja bem, o responsável para trazer o pensamento de Platão para o mundo cristão foi Agostinho, ou Santo Agostinho. E o responsável foi lá no período da patrística, o primeiro período da Idade Média, ok? E o responsável por trazer o pensamento de Aristóteles para o meio do cristianismo foi Tomás de Aquino, quase lá no final da Idade Média, lá no período escolástico. Então é nessa perspectiva, como eu expliquei na aula anterior, pega, vamos supor, o pensamento de Vitor, né? Pega o pensamento dele, não ele, mas traz para aqui o futuro e vamos traduzir na nossa linha de pensamento, no caso é cristã. Porque Aristóteles ele não tinha, nem Platão, essa perspectiva de cristianismo na época, tá? Foi bem antes de Cristo. Mas as pessoas leram, pegaram o pensamento deles, trouxeram para o âmbito, né? Cristianizaram, eles falam assim, entre aspas, tá? Cristianizaram o pensamento de Platão e Aristóteles, no período da Idade Média. Continuando, olha aí. Além de Platão e Aristóteles, ó, a ciência medieval pouco aproveitou da herança helenística, lá do período helenístico, porque lá era pluricultural, ó. Ela era multiconhecimentos, porque misturou-se, né, várias culturas de Alexandria, bem como das pesquisas dos árabes. Então, além disso, né, eles trouxeram pouca coisa. Agora vamos ver a contribuição árabe. Os árabes exerceram longa e fecunda influência no continente europeu. Por exemplo, a expansão árabe marcada pelo Islã, fundada por Maomé, teve início lá no século VII, depois de Cristo, ocorreu em diversas regiões do Oriente Médio e depois por todo o norte da África, alcançando Portugal, Espanha, lá no início do século VIII, um século depois. Então, assim, o pensamento foi se percorrendo, adentrando e ganhando espaço. Vocês perceberam que durante as aulas nós fomos falando de várias linhas de pensamento. E uma foi quebrando com a outra, um substituindo o outro. O helenismo, né, substituiu o greco-romano, então nessa perspectiva. Aí o helenismo perdeu espaço, aí entrou um pouco do pensamento da Idade Média, o pensamento dos árabes, muçulmanos, etc. Vamos lá, olha aí. Por exemplo, Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna e Averroes, os quatro. Eles contribuíram, na Idade Média, para a preservação do legado cultural da Grécia Antiga, ó, e para o avanço das ciências, gente. Eles deixaram algum tipo de legados, né, de conhecimento e contribuição no âmbito da história e da filosofia. É um feito histórico e fundamental para o desenvolvimento da ciência no Ocidente. Então, um feito histórico e fundamental, gente. Então, grandes contribuições eles deixaram. A partir desse período, o mundo islâmico passaria, de fato, a preservar muito da cultura antiga, da antiguidade da Grécia. A maioria das obras de Aristóteles perderam na Europa. Ó. Os europeus deixaram se perder, mas foram preservadas no mundo árabe. Então tá aí. Olha só uma das contribuições deles. Ó. Há muitas obras, porque assim, obras antigas, conforme vai passando de séculos em séculos, até complexo e difícil de você guardar, né? Porque cada pessoa que vai guardar muda o pensamento, muda a história. Aí ocorreram várias situações de fenômenos da natureza, incêndios, etc. Então, na Europa, os escritos de Aristóteles e Platão e outros se perderam. Então, os árabes não, eles conseguiram preservar isso. Inclusive, o que eles fizeram também, a outra contribuição? Fizeram traduções para o mundo, no Ocidente. Olha só que legal. Vamos lá ver, olha aí. Só no século XIII, ó, seriam reintroduzidas na Europa. Tá aí. A Europa perdeu o que tinha, mas
de acordo com os próprios árabes, né, no mundo árabe, da filosofia, eles colocaram de volta. Mas, pelo período, século XIII. Esses históricos, né, filósofos e cientistas são, na verdade, polímatas, ou seja, estudiosos que conhecem muitas ciências. Tá aí essa palavra, ó. Coloque ela aqui no seu diário de bordo, no seu caderninho. Olha só essa palavra, polímatas. Eu falei anteriormente que os filósofos, lá no início, eles tinham essa função de eram cientistas, médicos, pesquisadores, que mais? Astrônomos, astrólogos também, que a astrologia tinha sua importância na época. Matemáticos, professores, eles eram os verdadeiros polímatas, ou seja, eles tinham várias funções. Hoje não, o que desencadeou as separações, cada raiz, né? Ficou-se a árvore lá, a filosofia, aí desencadeou todos os pensamentos, todas as áreas, ciências, geografia, medicina, etc. Aí às vezes a pessoa no âmbito da medicina, veja bem, ela adentra só numa situação do ser humano, no coração, médico do cérebro, médico dos ossos, etc. E a filosofia também tem o teólogo, o filósofo, tem o antropólogo, tem o filósofo que é professor, tem aquele que faz análise reflexiva e etc. Então são várias áreas hoje que desencadeou a abertura para vários. Mas se você voltar aí, vai chegar num único ponto. No âmbito dos polímatas, né? Filosofia. Vamos lá, continuando. Além de traduzir as obras, eles traduziram de Platão e Aristóteles e Plotino também, Eles criaram observatórios astronômicos, intensificaram estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia. Então tá aí a função, né, a influência, contribuições dos árabes para o lado das pesquisas, da ciência, da filosofia, etc. Com isso, gente, trazendo para essa área aqui, essas áreas, claro que abrange para a política, economia, o progresso, tecnologias, etc. Então veja bem que foi uma das tecnologias da época. No âmbito da astronomia, os árabes eles aperfeiçoaram os métodos trigonométricos para o cálculo das órbitas dos planetas, chegando a desenvolver o conceito de seno, olha só. Na matemática você já, se não conheceu, vão conhecer no segundo ou terceiro ano. Foram eles os introdutores no ocidente dos algarismos arábicos e os criadores da álgebra. Então tá aí. No âmbito da astronomia, os árabes deixando suas contribuições importantes para a humanidade. Nós colocamos esse ponto, depois da Idade Média, no período da Idade Média, entre o pensamento do cristianismo, mas pode-se colocar outras situações no âmbito, contexto em torno da Idade Média ali. Os egípcios, os indianos, etc. Então é nessa perspectiva, está trazendo mais o lado das contribuições dos árabes, né, na filosofia. Vamos lá, continuando ali. E no âmbito da medicina, eles divulgaram as obras de Hipócrates e Galeno, além de realizarem um trabalho original de organização de seus conhecimentos. Gente, esse aqui é considerado o pai da medicina, tá bom? E numa perspectiva da alquimia. O que é alquimia? Anota essa daí também, tá? No segundo ano vocês vão ver um pouco a mais no terceiro. O que é alquimia? Lá no componente curricular de Química, vem aqui comigo. No componente curricular de Química você já deve ouvir falar dessa palavra. A alquimia em si era um período da Idade Média porque, inclusive, as pessoas que trabalhavam no âmbito da alquimia, eles eram investigados, perseguidos, etc. E alguns envolviam até questão de magia, etc. desse período, ok? A gente vai adentrar mais
no segundo ano. Ó, alquimia é assim, ó. Suponha que esse aqui é um cobre, né? Um material fraquinho, não tem muito valor não, é o cobre. Ou um ferro, vamos dizer, um ferro. Suponha que esse aqui é o ouro. Aí eles derretem esse ouro, que é um material nobre, e banhar o material, o ferro ou cobre, né? Um ferro, vamos dizer. Gente, a alquimia é isso, transformar um material que não tem muito valor em algo nobre, que tenha valor. A bijuteria, né? As pessoas falam em banhado a ouro, às vezes engana a gente, etc. Mas ela dá um brilho perfeito, né, no âmbito da bijuteria. Aquilo é alquimia, transformar, tá? Colocar essa transformação. Colocar aí algo nobre em algo que não tem nenhum tipo de nobreza. Vamos lá, olha aí. Já anota aí no seu caderno, tá? Pela sistematização de fatos observados durante várias gerações de trabalhos e observações e experiências, aceleraram a passagem do ocultismo, tá aqui, ó. Então, isso vivenciou no período da alquimia, para estudo racional e cuidadoso de minerais e metais. Então, tá aqui. É um mineral ou metal que não tem valor, colocando o que tem valor ou supervalor aqui, ó. Transformar ele em algo de valor. Essa é a alquimia. Agora a filosofia árabe em si. Vamos ver cada pensador, né? São 4. Tem outros, a gente trouxemos para vocês terem uma noção. Né? Ó, Avicena, Averroes, Al-Kindi, Al-Farabi. Eles trabalharam largamente com elementos da filosofia grega. Então, gente, supõe dizer que a filosofia, especificamente comprovada, indicam isso, surgiu lá na Grécia, tá? Passando-os a partir de uma visão islâmica, mas guardando grande originalidade e liberdade de pensamento. Então tá aqui. Gente, ó, eles trouxeram o pensamento grego para o lado árabe, mas eles manteram, né, o original, o pensamento grego, tá bom? Agora vamos ver o primeiro. Tá aqui uma foto ilustrativa dele. Al-Kindi, olha só, século 9 depois de Cristo, ok? Ele é considerado como o primeiro filósofo do mundo muçulmano e também o primeiro a afirmar que os planetas giram em torno do Sol, de oeste para leste. Então tá aí, gente. Ó, enquanto nós falamos só da filosofia, às vezes nós destacamos a filosofia lá na Grécia, Tales de Mileto, etc. Em outros lugares, né, no âmbito da história, claro, existem pensadores, né, em várias regiões do mundo que deixaram de alguma forma as suas contribuições. Vocês vão perceber que lá na frente, nessa unidade, tá? 2, já começaram a fazer, por lembrar, já começaram a fazer o extra classe. Isso mesmo, vocês vão entrevistar alguém da comunidade ou pesquisar, caso não ache, para contar as lendas. Escolha uma. E as lendas, né? Conte a sua, aí no estado de Rondônia. Vocês vão fazer um vídeo ou um texto. Ó, a lenda que me falaram. Se puderem localizar uma lenda que é pouco conhecida para a gente divulgar, muito legal. E manda para a gente. Por exemplo, lembra que nós falamos sobre a origem do mundo? Na mitologia grega, indígena, etc. Então, se você tiver uma história da mitologia de vocês aí, ou da comunidade, da região, que ninguém conhece ainda, manda para nós, vamos divulgar. Interessante. Inclusive, eu vou colocar nas próximas aulas, não é verdade? Então, assim, cada cultura, olha só, nesse período lá, voltando. Vamos lá. Com os outros 2 sábios muçulmanos em questão, ó, assim como os outros 2 sábios, né? Ele empenhou todas as forças da alma, olha aqui, gente, todo o seu interesse na conquista dos variados ramos do saber. Então tá aqui, ó. Além de filósofo, ele foi médico, matemático, físico, químico, cosmólogo e astrônomo. Às vezes, olha só, vou até falar algo assim.
Às vezes nós, enquanto professores hoje, a gente fala interdisciplinariedade, a gente cria uma barreira com outro professor, filosofia, matemática, história, etc. Às vezes a gente quer que, de certa forma, temos isso hoje. E olha só eles antes, ó, eles pensavam como todo, era químico. Ele pensava matemática, pensava filosofia, astronomia, medicina, cara, muito bacana isso. Isso são para vocês, estudantes, isso mesmo, 13, 14, 15, 16 anos que vocês têm. Pensa no todo, gente. Estude aquela linha, vai, segue ela, tá? Mas tem uma visão ampla, tá? Esteja aberto. Lembra que nós falamos o mundo helenístico era cosmopolita, então eles viam todas as culturas nessa perspectiva. E polimatas, né? Olha só. Então vamos analisar algumas outras coisas também, não só aquilo que... se vocês veem muitas reportagens que às vezes a pessoa vai sumir nas profissões, aí as pessoas vão se reinventando, né? Se abrindo para outras formas de agir, de pensar, de trabalhar. Por exemplo, o motorista, ele já quer trabalhar em outra área. Então é nessa visão, nessa perspectiva que temos que vivenciar na comunidade, ok? Voltando, olha aí. Ó, ele escreveu sobre metafísica, ó, gente, isso aqui é todo o pensamento de Aristóteles, ó. Meta é além, ó, além da física. Lógica, que é o pensamento lógico, raciocínio, e também ética, gente. Isso é o comportamento humano, nós falamos em aulas anteriores, certo? Aí, ó, descobriu-se que também chegou a criar um vocabulário árabe. Ó, vocês estão criando de vocês, tá? Eu falei diário de bordo, caderno, agenda, mas vocês podem chamar de vocabulário. Ao traduzir obras filosóficas escritas em grego. Então tá aí. Uma palavra é assim em grego e o vocabulário é assim, ó. Palavra grega, aí do outro lado árabe. Como se escreve? Aqui no âmbito, né, das comunidades indígenas, as pessoas que foram para as comunidades conviver, etc., eles traduziam as línguas assim nessa convivência, ok? E anotando. Veja bem, o Picel, né, os antropólogos, né, antigamente quando ia adentrar e conhecer algumas comunidades indígenas ou outras tradicionais, na convivência, conforme eles iam falando e mostrando o item, eles anotavam, faziam um vocabulário. Olha, pincel, aí eles falavam na língua tupi-guarani, etc. Os árabes, olha aí, muito esperto também, né? Isso é comum pra gente, ter um vocabulário, ok? Vamos lá, continuando. Além disso, ó, ele se preocupou em responder à questão de como o intelecto humano pode aprender a essência das coisas. Olha só, gente. Segundo ele, a inteligência conhece a essência e a transmite ao intelecto. Veja bem, olha só. É muito aguçador, né? Nós professores aqui, a gente estuda, fizemos faculdades, professor Vitor, mas nós não paramos, porque a gente tem essa perspectiva. A nossa inteligência, ela reconhece a essência das coisas que eleva para o intelecto. Veja bem, inclusive lá no segundo ano tem uma aula, como funciona a questão do conhecimento, como ele lhe dá o objeto e o conhecimento. Então o professor Vitor já continua estudando, o professor Hélio também. Então é nessa perspectiva nós vamos, né, caminhando ao longo da vida em busca de saber. E como Sócrates falou, quando pensamos que sabemos, logo percebemos que nada sabemos. Vamos lá? Olha aí. Agora, gente, ó, Al-Farabi, aqui uma foto ilustrativa. Ele cria uma hierarquia de inteligência. O que é hierarquia? Uma ordem. Tem uma inteligência grande, tem as menores, ó, uma ordem, tá? Então é tipo uma escada. A última das quais, de acordo com ele, dá forma às coisas e a torna inteligíveis ao intelecto humano. Então tá aí. Conforme, vamos supor aqui, ó, do universal ao particular, ou ao contrário, tá? Então a cada passo a passo nessa hierarquia, você vai aprendendo e vai dando forma às coisas.
tá bom? Exemplo, vocês não vão fazer vamos voltar aqui lá na mitologia, vocês não vão fazer o extra classe, ou seja, o intelecto da hierarquia. Primeiro eu vou fazer o quê? O passo a passo, é um cronograma. Eu vou procurar alguém da comunidade que saiba a história de alguma mitologia que ninguém conhece ou pode ser conhecida. Fulano de tal naquela comunidade, eu vou lá, já marquei, ele aceitou, vou entrevistar ele. Aí vai contar a história, entendeu? O passo a passo do conhecimento, gente, que vai elevar o intelecto. A partir dali, aquela lenda ou aquela folclore, aquela mitologia que você ouviu, vocês vão, ao ouvi-la e escrevê-la ali, vocês vão trazê-la em acordo com as aulas. Ou seja, vão perceber que tem algo em comum, tem algo que está nesse ritmo. Ou seja, é o intelecto, você levando para ele. A inteligência, com a essência, etc. Olha só a inteligência dos árabes aí. Vamos lá? Continuando. Alfarabi, ele é assim como Pedro Abelardo, esse aqui da Idade Média, um professor. Foi também um filósofo especializado na ciência da lógica. Além de físico, matemático, meteorologista, enciclopedista, estudioso da política, musicólogo, olha aí, gente, e tradutor. Veja quanta profissão, isso é muito grandioso, certo? Ainda provou a existência do vácuo, olha só, o que é o vácuo? Vocês podem ver aí em algum momento, né, no âmbito da química, da física, etc. Ele inventou instrumentos musicais e escreveu 117 obras. Um de seus livros, o Fusus al-Hikam, né, tornou-se referência para a filosofia europeia por vários séculos. Então tá aí. Viu a quantidade, a grandeza, né, de conhecimento que ele tinha? Inclusive pode se chamar de profissão, certo? Então é nessa perspectiva, ele tem uma visão para falar de vários temas. Veja bem, você, aí no primeiro ano, chegar lá depois do componente curricular de filosofia, poder dialogar com os pais, com os amigos, os outros demais estudantes, com os professores presenciais, com os gestores da escola, poder falar de política, democracia, porque nós vimos um pouquinho, certo? Inclusive, nas próximas aulas a gente vai adentrar um pouco mais sobre isso. Então, imagine só você poder debater de vários assuntos. Não precisa eu ter uma especialização quanto aquilo, mais uma análise, ok? Não aquela do senso comum, mas do conhecimento, da ciência mesmo, algo comprovado, etc. Ok? Vamos lá, continuando. Agora vamos ver o Avicena, esse é o terceiro, tá? Que foi colocado aqui, ó. Já avançou um pouco entre o século X e XI. Ó, Abu Ali Hussein Ibn Abdallah Ibn Sina, conhecido como Avicena. Ele nasceu em Afshan, né? Atual Uzbequistão. Foi filósofo, olha só, gente, ele também, ó, filósofo, médico, matemático, astrônomo, físico, geólogo, zoólogo e musicólogo. Vamos aqui, os professores de arte, né? Aqui, vamos colocar, quantos professores da mediação de artes, NBAZ, ó. Aqui, vamos, geografia, aqui física, né, já está dizendo. Aqui também de astronomia, que é física. Ó, de matemática e um pouco de biologia, de certa forma. E o professor Hélio aqui. Quantos professores, né, ali nesse meio? Que legal. Propôs a hipótese de que algumas doenças seriam provocadas por corpúsculos presentes no ar e na água. Gente, ó, olha só, ele já falou naquele período. Hoje, no nosso período do estado de Rondônia, a estiagem, de certa forma, aí vem a questão da seca, etc., fumaças, nessas coisas. Aí causa o quê? Doenças respiratórias nas pessoas, principalmente crianças, pessoas de idade, etc. Veja bem, ele descobriu, ele colocou-se corpúsculo, né, de contaminação, etc., no ar. Já analisou isso. Voltando, olha lá.
Ó, na água também, às vezes tem água contaminada. Ele descreveu a anatomia do olho do ser humano e o funcionamento do coração, gente. Ó, aqui vamos supor que ele já é questão de médico, né? Ele já é um oftalmo, um cardiologista, etc. Ele pesquisou diversas doenças como o diabetes, o sarampo, a varíola e também elaborou técnicas de diagnóstico. Olha só, gente, lá, ó, o ano, bem antes de nós, né? Mais de 1000 anos. Para ele, ó, na cosmologia, vamos lá, que é o estudo do cosmos, né? Para ele, o universo se divide em 3, ó. É o mundo terrestre, que era feito de objetos materiais, podendo ser conhecido pelos sentidos, né? Terra, montanhas, etc. O mundo celeste era alcançado pela inteligência e permeado de formas imateriais, que a Avicena chama de anjos e espíritos. Eu ouso dizer aqui que seria, no pensamento de Platão, é o mundo das ideias. É uma analogia, né? Meio grotesca, mas é. E Deus, gente, ó, o outro, para ele o universo se divide em Deus. É por essência, o ser necessário, o primeiro motor. Veja a influência do Aristóteles ali, ó. A gente vai estudar lá um pouco de Aristóteles e fala um pouco do motor imóvel. Tudo é movido por algo, ó, minha perna. Vai lá, balança as pernas aí, vai lá. Tá na cadeira, mas balança. Balança a mão. Que é que move as mãos e a perna? O que é que move? O ombro, aqui a coluna. O que é que move a coluna? Aí você vai chegar lá no cérebro. Agora, quem move o cérebro? Então, gente, para não chegar no infinito, existe um ser superior que move tudo e não é movido por nada. Imagine esse pincel sem a minha mão, ou sem a mão de vocês, a caneta. Pega a caneta e faz assim. Imagine, né, uma caneta na sua mão, sem a sua mão, olha só. Ela não conseguiria se mover. Então ela é movida por algo, tudo é movido por algo, no pensamento deles. Só que para não chegar na infinitude de pensamento, que tudo algo move algo, que move algo, existe um motor que é imóvel, ou seja, não é movido por nada, só que ele move tudo. É o supremo, né? O ser superior. Vamos lá, continuando ali. Confundir um pouco a cabeça? Vamos para frente. Chamado de primeiro motor. Ó, ele ainda escreveu a Avicena, tá? Uma enciclopédia, né? Enciclopédia médica, ó, de 14 volumes. Chama de cânone da medicina. Foi resultado de suas próprias experiências, de seus estudos e análises da antiga medicina árabe, dos escritos de Galeno, de Shushruta e de Charaka, bem como da medicina islâmica medieval. Essa obra se tornou livro obrigatório nas escolas europeias de ciências médicas até o século XVI. Ó. Ela é considerada uma das obras mais famosas da história da medicina. Então tá aí. Essa perspectiva, a contribuição dele. E vocês, ó, no caminhar da mediação tecnológica, vocês podem se tornar assim como eles também. Claro que podem. Vocês já não estão aí com o seu vocabulário, com o seu diário de bordo? Não estão com o seu caderno aí anotando? Então, são pesquisas. Vocês vão... Uma palavra ali eu vou pesquisar. Pode até fazer experimentos. É o componente curricular de química. E vamos lá. Gente, anote tudo que você descobrir de novo. Separa ali, uma hora você vai usar. Entendeu? Ele escreveu essa obra, esses experimentos ao longo da caminhada de pesquisa dele. E vocês podem, lá no final do terceiro ano, um livro pronto, ó. Que ótimo, né? Um caderno, um livro, um e-book, quem sabe, cheio de observações de vocês, algo que vocês descobriram, etc., ao longo da caminhada, né? Olha que bacana isso, que motivação para nós, né? Vamos lá, continuando. A filosofia de Avicena é uma tentativa de construir um sistema coerente, ó. Aí nas aulas de língua portuguesa, vocês não falam coerência? Tem que ter coesão e coerência.
e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas de quê? Da cultura muçulmana. Então ele é muçulmano, etc. Seu trabalho é frequentemente visto como parte integrante das tradições aristotélica e neoplatônica. Então tá aí a influência desses dois carinhas, né? Platão e Aristóteles. Vamos ver mais um? O Averroes. Agora uma foto ilustrativa dele. Ele já foi mais à frente, alguns séculos, tá? O século XII. Ele nasceu em Córdoba e viveu em Servilha e no Marrocos. Ele era médico, astrônomo, veja aqui mais uma, e filósofo, conservando o que? A mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão. Tá aí. Vocês lembram que nós falamos lá com Tomás de Aquino, né, e anteriormente Agostinho, a fé e razão, fi, em latim fala-se fides et ratio, que é ratio, fé e razão, tá bom? Então é nessa perspectiva que vocês podem analisar o embate, ou esse embate, será que dá para conciliar ciência e religião? Fé e razão, será? Então é uma discussão que até hoje eles fazem, tá? Vamos lá, continuando ali. Averroes foi um respeitado comentarista do pensamento de Aristóteles, permitindo que os teólogos do Ocidente cristão entrassem em contato com sua obra. Então tá aí, deixou muitas influências nessa perspectiva, ok? Ele tentou separar fé e razão para que estivesse autonomia, né, cada uma. Ele chegou a formular a tese de que existiriam duas espécies de verdade, uma religiosa e outra filosófica. A verdade religiosa dizia que Deus criou o mundo do nada, e a verdade filosófica que o mundo é coeterno com Deus. Então Deus tem a participação dele. O averroísmo, né? Averroísmo adquiriu adeptos na Universidade de Paris, mas seus seguidores foram duramente criticados devido a divergências de interpretação, sobretudo do ponto de vista religioso. Gente, sobre essa questão de fé e razão, acho que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Existe uma obra de João Paulo II que fala Fides et ratio, que é fé e razão. Então ele diz que são como duas asas que elevam o ser humano em contemplação da verdade. Então é muito legal você pegar um livrinho bem pequeno, eu vou mandar no grupo para vocês, ok? E essa é a nossa aula de hoje, tá? Mas não saia daí não, que a gente já volta com a nossa revisão. Tchau, tchau!